Olá, boa noite a todos, Shalom. Vamos começar hoje o quarto dia de arrependimento. Não sei como é que está sendo para vocês, mas vou te falar. A carne, às vezes, né, quer dar uma disfarçada, quer dar uma rasteirinha aí no espírito, mas a gente segue firme. Então, glória a Deus que vocês estão aqui, glória a Deus que vocês estão entrando por essa porta de oportunidade nesse ano novo que nós entramos pelo calendário bíblico. Creio eu que esse ano será diferenciado para todos nós. E para vocês que estão aqui, para vocês que estão assistindo essa gravação também, quero dizer para vocês: não retrocedam. Se mantenham firmes, se mantenham posicionados aonde Deus colocou vocês, porque estamos num tempo extremamente propício à manifestação não apenas da glória de Deus, mas a ouvir com clareza a voz do Senhor. Então, nesta noite você possa abrir o seu coração e os seus ouvidos espirituais para não apenas ouvir a instrução do Senhor, mas praticar. Amém? Vamos começar com uma oração? Pai, eu quero te engrandecer o teu nome nesta noite, juntamente com os meus irmãos aqui. Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, a graça do Senhor que nos dá essa oportunidade de nos achegarmos ao trono da graça em arrependimento, Deus, com uma oportunidade de mudança nas nossas vidas, Senhor, em todas as áreas, porque a vontade do Senhor é que possamos, Senhor, ser alinhados no espírito, na alma e no corpo, de modo que o Senhor encontre em nós, não apenas, Senhor Deus, filhos e filhas obedientes, mas filhos e filhas que irão trazer a verdade e a realidade do teu reino no nosso bairro, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa nação. A nossa nação será transformada por causa da glória do Senhor que está aumentando dentro de nós. Por isso, Senhor Deus, eu te peço, dá-nos um coração quebrantado. Quebranta o nosso coração um pouquinho mais nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo. Guia, Senhor Deus, os nossos pés no caminho da verdade. Guia, Senhor Deus, as nossas vidas pela vereda da justiça. Nos leva nesse lugar de compreender o que é que nós precisamos ainda nos arrepender, Pai. Não permita, Senhor Deus, que o fermento dos fariseus e dos saduceus contamine o solo do nosso coração a ponto de nós acharmos que não temos mais nada do que nos arrependermos. Senhor, eu te peço isso. Quebranta o nosso coração nesta noite. Fala conosco, nos liberte de nós mesmos, dos nossos próprios achismos e nos leva para mais perto do Senhor, nos leva para mais perto do seu coração para fazer a tua vontade. Eu te peço isso, glorifica o teu nome nas nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, olha só, quando meu marido pediu para eu trazer uma meditação hoje e uma direção de arrependimento, eu pensei assim, eu acho que eu vou falar sobre a questão da desonra e entrar nessa questão de arrependimento por toda desonra. E, ao mesmo tempo, o Senhor me trouxe uma outra palavra, arrependimento sobre a questão da negligência. Porque no fundo, onde há negligência, vai culminar numa desonra. Então, eu queria falar com vocês sobre isso, nesse quarto dia de arrependimento, arrependimento, né, ou arrependendo-se de toda negligência. E aqui eu quero começar lendo com vocês um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Eu uso muito esse texto na restauração da alma, né? Não tem jeito, e aqui eu vou ter que ler de novo. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa, né? O espírito, a alma e o corpo, todo o nosso ser, permanecer irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra irrepreensível quer dizer que não dá margem para a repreensão. Ou eu gosto de entender da seguinte maneira: sem necessidade de ser repreendido. Sem necessidade de ser repreendido por alguma negligência. E você sabe que no reino de Deus existem mandamentos, existem leis, né? Existem deveres. E todas as vezes que a gente deixa de obedecer ao Senhor, ou uma direção, ou até mesmo um princípio, um mandamento da palavra dele, a gente vai colher consequências, e consequências ruins. E como que se dá, né, essa colheita de uma consequência ruim, essa quebra de um princípio? Pela negligência. Tudo começa com a negligência. Então, por exemplo, eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão de exemplos onde a gente pode negligenciar a questão do espírito, a questão da alma, a questão do corpo. Tudo começa no espírito, e não é à toa que a Bíblia traz essa sequência, que o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo permaneçam irrepreensíveis. E a Bíblia fala sobre a questão da santificação, essa busca diária, né, por melhorar, né? Eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso melhorar como filha, eu preciso melhorar como esposa, eu preciso melhorar como irmã, como profissional, nas coisas do reino de Deus, buscar a excelência. Então a negligência, ela entra e ela vai deixando todos esses cuidados de lado. Então, olha só, se no reino de Deus existem leis, mandamentos, deveres, princípios a serem observados, a serem seguidos, né, a começar no espírito, existem 3 áreas que a gente precisa cuidar para não entrar nesse caminho de negligência. E aqui eu quero ler com vocês, para quem vai anotar, né, alguns versículos. Então, lá, primeiro eu quero falar sobre o espírito. A negligência com o espírito, a negligência com as coisas espirituais. Como que a gente entra nesse lugar de negligenciar algo que é tão importante? Algo que a gente sempre ouviu dizer que deve ser colocado em primeiro lugar, né? Algo que a gente sempre vê, ouve falar, que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, porque são opostos entre si, e aquilo que eu mais alimentar vai governar. Se eu alimentar o meu espírito, ele vai governar sobre a minha carne, sobre a minha alma, sobre a minha vontade. Mas se eu negligenciar o espírito, eu vou estar alimentando mais as coisas da alma, as coisas da minha carne. Logo, mais distante, mais desconectado, mais desalinhado das coisas dos céus eu estarei. Então, como que eu entro nesse caminho de negligência? Quando eu paro de meditar na palavra de Deus, quando eu não dou importância para a palavra de Deus, quando eu já não separo mais o tempo de leitura, de meditação. Uma coisa é eu ler, outra coisa é eu meditar naquilo que eu estou lendo. E nós precisamos buscar de todo o nosso coração essa disciplina espiritual de voltar a amar a meditação, porque a meditação vai me trazer a revelação junto com a compreensão, e aquilo que eu entendo, que eu recebo de revelação, eu começo a colocar em prática. E isso, gente,
faz toda a diferença na vida cristã. Eu lembro que vários episódios, eu era uma pessoa que todo acampamento, todo retiro, eu aceitava Jesus. Todo apelo eu estava levantando a mão para aceitar Jesus. E aí eu saía daqueles retiros, daqueles acampamentos, mas eu não tinha vida com Deus. Eu não lia a palavra. E a gente sabe que João, capítulo 1, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, né? Então a gente sabe que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, porque verbo significa palavra. Então, quando chegavam para mim e diziam: você quer aceitar Jesus? Porque você vai para o céu, você vai ter a vida eterna. Mas ninguém nunca me explicou que não é aceitar Jesus. Mas vamos trazer para esse entendimento que a gente cresceu num contexto de igreja ouvindo sobre aceitar Jesus. Aceitar Jesus nada mais é do que aceitar a palavra, porque ele é a palavra. Então, quando eu aceito Jesus, eu estou querendo dizer, eu aceito essa palavra aqui. Porque ele é o verbo, ele é a palavra. Então, eu aceito tudo que está aqui. Isso é aceitar Jesus. Mas no fundo, não é a gente que tem que aceitar Jesus, né? A gente tem que ser grato a Deus por Ele nos perdoar, Ele nos aceitar, Ele nos recebeu como nós estávamos. Então, nada mais gratificante do que esse coração agradecido e entrar nessa dimensão do reino de Deus, de querer aprender agora sobre a dinâmica desse reino, sobre as leis, sobre os mandamentos, sobre os princípios. Porque a gente sabe que se eu negligencio a meditação e a leitura da palavra, lá na frente eu vou me perder, não vai ter revelação, não vai ter respaldo. Eu me lembro que uma vez, pastor Eibe Uber contou um testemunho de uma irmã que estava grávida e o sonho dela era ter parto natural, sem dor. E 9 meses ela orou e incessantemente, Senhor, 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 vai ser sem dor, eu confio em Ti. Pois chegou no dia, a mulher, né, quase morreu de dor. E depois, revoltada, ela foi para o gabinete do pastor e disse assim: pastor, eu tô brava com Deus. Ah, minha irmã, por quê? Porque eu pedi tanto para ter um parto sem dor e eu quase morri de dor. E o pastor calmamente disse para ela assim: mas minha irmã, baseado, respaldado em que promessa da palavra você fez esse pedido? Porque a Bíblia diz o contrário: em meio a dores darás a luz. Então, às vezes a gente entra nesse caminho de fazer pedidos para Deus sem respaldo nenhum na palavra. E a gente acaba se frustrando, porque projetando em Deus uma expectativa que ele nem prometeu na palavra. Então, gente, se há uma negligência da minha parte com relação a essa disciplina de alimentar o meu espírito diariamente, a começar pela leitura da palavra, que é a verdade, que é o que vai me impedir de meter os pés pelas mãos, de quebrar a cara lá na frente, de fazer escolhas erradas, eu preciso me arrepender e eu preciso voltar a essa disciplina o quanto antes, tá? Outra disciplina espiritual muito importante, que também é muito negligenciada, é a vida de oração. Conhecemos a Deus, mas existem apenas facetas de Deus que às vezes a gente conhece. Às vezes nós conhecemos simplesmente, né, a face de um Deus que cura, porque no momento de enfermidade nós buscamos Ele e Ele proveu cura.
Às vezes nós conhecemos só o Deus da provisão, que no momento de necessidade Ele proveu uma necessidade nossa. Às vezes o nosso relacionamento com esse Deus é só nessa esfera. Mas não, existe a paternidade de Deus. Existem outras facetas de Deus. Existe o Deus Criador, existe Deus o Pai, que é galardoador. E, na verdade, Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz para abrir de novo esse caminho que nos dá acesso a Deus, o Pai, o nosso Pai. Então, a gente precisa resgatar esse amor por conversar com o nosso Deus, conversar com o nosso Pai, dialogar e, principalmente, parar para ouvir a voz dele. Existem algumas maneiras que Deus fala conosco, embora a tendência da nossa alma é rapidamente buscar um profeta, buscar uma palavra profética, né? Mas primeiramente Deus fala pela sua palavra. Depois ele fala na nossa mente, no nosso coração. Às vezes Deus vai falar através da natureza, através de uma situação. Olha só, terça-feira passada eu fui buscar minha filha na faculdade. E eu estava lá parada no semáforo vermelho. E um carro saiu e não viu que tinha fila de carro, eu era a última, ele não viu que eu estava parada e me acertou na traseira. Daí vai, 11 e pouco da manhã, né? Eu falei, Senhor, o sol tava de rachar, mas aí faz um boletim de ocorrência, chama a polícia, até a polícia chegar, tava dando meio-dia, o sol torrando, enfim. Dali a pouco estávamos lá, mas aí, beleza, resolvemos, né? O que bateu no meu carro perguntou, a senhora é evangélica? Sim, por quê? Ele falou assim, ó, eu percebi, a minha esposa é, eu ainda não sou, mas eu levo ela na igreja. E nisso a policial que estava registrando a ocorrência falou, pois eu também sou. No final das contas, fechou tudo bem, numa boa, assim, a gente se entendeu. Mas ali Deus me trouxe uma percepção para mim e para o meu marido. Todos os carros que nós tivemos foram batidos. Então Deus, ele fala de muitas maneiras. A gente precisa estar ligado para aquilo que ele quer mostrar para nós. E aí nós então oramos, clamamos ao Senhor, perguntamos, Senhor, qual é a legalidade para todos os nossos carros tiverem sido batidos ou a gente bateu. E aí nós fizemos uma oração e fechamos aí essa porta de legalidade e essa brecha. Então, onde nós estamos negligenciando que estamos abrindo brecha para o inimigo nos atacar? Tudo começa no espiritual. Tudo começa no espírito, tá? Então, não negligencie a sua vida de oração, a leitura na palavra. E olha só que Mateus 7, 26 a 27 diz: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Lucas 6, 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Queridos, a Bíblia diz assim, que o juízo começa pela casa de Deus.
Começa por nós, que nos dizemos ser filhos e filhas de Deus. Começa por nós. Se começa por nós, isso deve gerar um temor muito grande no nosso coração, a ponto de nos levar a desejar o conserto, a desejar buscar o realinhamento, a desejar buscar consertar os caminhos tortuosos. Por quê? Porque o dia mal vem para todo mundo. Quem sabe aqui tem gente passando pelo dia mal. Existem o dia bom, existe o dia mal, mas quando você está ali no espírito, firme, firmado na rocha que é Cristo, com um verbo bem vivo dentro de você, que é a palavra, Jesus, a própria palavra encarnada, governando o teu espírito, a tua vida, pode soprar ventos contrários que forem, você não vai se abalar. E você vai passar pelo dia mal como se fosse um dia bom, entendendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém, queridos? Então, não negligencie a vida espiritual. Segundo, alma. A gente precisa dar uma atenção para as nossas emoções. A gente passa por situações no dia a dia, situações de rejeição, de comparação, de indiferença. A gente está sujeita aí a frustrações, sujeitos, né, à ira do outro sobre nós. A gente não tem controle sobre essas questões, mas a gente deve ter controle sobre as nossas emoções, sobre aquilo que vai entrar no solo do nosso coração. E a gente sabe que primeiro vem uma emoção. Depois, se eu não observo, se eu não dou uma atenção para essa emoção inicial, isso pode virar um sentimento. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a amargura. Se, por exemplo, alguém fala, me olha torto, grita comigo, comete uma injustiça, mas na hora vai vir aquele sentimento de indignação. Na hora, gente. A gente não pode negligenciar. E isso é a nossa humanidade, tá? Pessoas estão sofrendo, doentes na alma, porque acham que não, né? Espiritualiza tudo e coloca em descrédito os sentimentos, as emoções. Quando alguém me distrata, quando alguém me comete uma injustiça comigo, quando alguém me rejeita, mas na hora vem uma indignação. Quando você vê uma injustiça lá fora, você sente essa indignação. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, porque senão você ia ter sangue de barata, ia olhar e ia falar assim, ó, que se lasque. Você ia ver uma injustiça, né, uma criança sendo espancada, um idoso sendo espancado, não é problema meu. Isso gera uma indignação. A Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias, tanto que diz que Ele é o nosso vingador e que nós temos um advogado que é o próprio Jesus Cristo. Então, por isso a gente consegue entrar nesse lugar de dizer, aquieta-te, alma. Então, primeiro vem a emoção, a indignação, a raiva. E se eu não resolver isso rapidamente, ir para a cruz, ir para o Senhor, isso vai virar amargura, isso vai virar um sentimento, um ressentimento. Então, nunca deixe uma emoção virar um sentimento, porque esse sentimento não tratado pode adoecer a tua alma. Olha só o que diz Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa palavra coração significa, né, a palavra leb, que significa mente. Por isso que a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Precisamos vigiar, né,
com as setas que voam de dia, seta do maligno pá na nossa mente, né? Então não deixa, né, o diabo fazer ninho na tua mente. Cuida do teu coração, cuida da tua mente, cuida da tua emoção. Porque se você não cuida, se você negligencia, você entra por aquele caminho de negação e você não dá uma atenção, não fala, não tem amigos de alma. Eu sempre falo na restauração, se todas as mulheres, no caso, né, eu trabalho com mulheres, se 90% das mulheres que estão com conflito de alma tivessem uma amiga para abrir o coração e de um justo receber uma oração, meu Deus, não estaria sofrendo tanto. O problema é que às vezes a nossa mente já ficou cauterizada, achando que eu e Deus vou dar conta e eu não preciso de ninguém. Isso é orgulho. Não buscar ajuda é a manifestação de um espírito orgulhoso, de uma pessoa que está ferida, de uma pessoa que já se acha autossuficiente. Eu resolvo, eu e Deus, né? Só que não percebe que já se tornou amarga e já está ferindo outras pessoas. Então não negligencie isso. Olha só que interessante também o que diz Salmo 94, 19. Olha a fala de Davi, provavelmente é Davi falando. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo, ó Deus, trouxe alívio à minha alma. Então, queridos, se negligenciarmos o espiritual, o nosso espírito, não alimentarmos o nosso espírito por meio da leitura da palavra, por meio da meditação na palavra, por meio da oração em línguas para ativar a nossa fé, por meio da oração, da comunhão com Deus, do relacionamento de intimidade com o nosso Abba Pai. Se eu negligencio isso, o meu altar secreto, a minha vida com Deus, a minha alma vai entrar em cena e vai governar sobre o meu espírito. E aí, o meu corpo, que é o ponto 3, sofrerá as consequências. Então, olha só. Provérbios 18, 9. Provérbios 18, 9. Provérbios 18, 9. Diz assim. Para finalizar, perdão, a questão da alma, né? Eu gostaria de ler aqui, ó. Provérbios 18, 9 é interessante. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Ele fala sobre essa questão de tudo que você fizer desleixadamente, né? Você negligenciar o seu trabalho, negligenciar os seus estudos, negligenciar, né, o cuidado com a sua casa, com a sua saúde, negligenciar tudo. Você é como se você abrisse uma torneira e aquela água fosse esvaindo. Você está desperdiçando. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação à negligência, porque negligência é perda para nós, em todos os sentidos, tá bom? Então, olha só, com relação ao corpo, olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 ao 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Gente, eu sempre cresci ouvindo dizer que o meu corpo é templo do Espírito Santo, mas eu era uma pessoa que eu era negligente. Eu comia descontroladamente, eu não estava nem aí, eu dormia mal, eu dormia
varava a noite. Tipo, eu não cuidava do sono, eu não dava importância para a questão da mente, eu não dava importância para a saúde, mesmo sabendo, pai diabético, mãe diabética, eu não cuidava, eu não me cuidava. Até que um dia eu estava dando a aula na restauração sobre a culpa, e enquanto eu estava dando essa aula, me veio um clique. Porque eu estava falando justamente o seguinte: eu sempre fui uma pessoa, sempre, a minha vida toda, desde que eu me entendo por gente, que troquei um prato de comida salgado por um prato de doce. E todas as vezes que tinha comunhão na igreja, eu sempre ia me servir primeiro dos bolos, dos doces. Tanto que quando eu ia querer comer alguma coisa salgada, já quase não tinha mais. Essa era eu. Tomava sorvete, não estava nem aí, não praticava esporte. E dando essa aula da culpa, porque eu me sentia culpada, né? Você enfia o pé na jaca, depois vem aquela culpa. Ai, mas olha aí, eu não consigo, e aquela vítima, aquela coisa toda. E na hora me veio um insight, uma voz aqui dentro de mim. Lucimara, você sabe por que você sempre trocou um prato de salgado por um de doce? Falei, por que, Senhor? Porque quando você era criança não tinha na sua casa e você passava muita vontade. E agora que você tem, você vai. E me deu esse clique. Parece bobeira, mas essa sempre foi a minha luta. Enquanto eu não me libertei disso, enquanto eu não tive essa compreensão. E eu peguei e falei assim: Senhor, me perdoa por ter negligenciado o cuidado com o meu corpo que o Senhor me deu para cumprir a minha missão nessa terra. Eu preciso de saúde. Porque muitas vezes a gente clama por cura, Deus cura, mas a gente não cuida. A gente negligencia. Então a gente precisa sair desse lugar de ficar só pedindo para Deus curar uma enfermidade, quando na verdade cuidar o que entra pela boca já nem tem enfermidade. Fazer um exercício, fortalecer a musculatura. E aí eu peguei e falei assim, não, chega. Eu não vou ficar mais nesse ciclo de me sentir culpada todas as vezes que eu enfiar o pé na jaca. Hoje eu decido olhar para minha criança que não tinha refrigerante, que não tinha sorvete, que não tinha danoninho, que não tinha refrigerante, que não tinha bolo, que não tinha bala, que não tinha nada, só tinha o trivial. E glória a Deus, porque o trivial é comida de verdade, é tudo que a gente precisa. Mas eu, criança, sentia vontade. Eu sentia vontade. E aí eu peguei e falei assim, hoje acaba. A minha criança não vai mais mandar na adulta que eu me tornei. Hoje eu escolho o que entra ou o que não entra na minha boca, o que é saudável para o meu corpo. E esse mês, dia 26, vai fazer um ano que eu tô zero glúten, zero açúcar, zero lactose e zero álcool, porque parei de tomar até o vinho. E o nosso organismo demora 100 dias para desintoxicar. Então, se você está negligenciando o espiritual, comece aí a fazer um jejum. Deixa a dor de cabeça sair. Quanto mais dor de cabeça você sentir, maior é porque é o sinal de que você está com o organismo muito intoxicado. Então, queridos, eu olhei e tomei uma decisão, sair desse lugar. Mas olha só, tudo tem um ponto de partida e um começo. A consequência dessa minha mudança na alimentação, hoje eu não tenho vontade. Eu não consigo mais, na verdade. Se eu tomar alguma coisa com açúcar, me dá dor de cabeça. Um dia me serviram um copo de suco de acerola com limão e não me falaram que estava com açúcar. Daí eu tomei. Foi isso aqui, ó. Isso aqui, ó. No outro dia amanheci com uma dor de cabeça.
porque o teu sangue está limpo. Então hoje eu não tenho vontade de nada, é uma visão de longevidade realmente, gente. Não é, e eu não tenho nada contra quem come, meus filhos continuam comendo, né? Aos poucos eles estão largando, meu filho já largou açúcar, né? Aos poucos eles estão largando. Por quê? É uma virada de chave, é uma mudança, é uma metanoia. E aí, esse foi o ponto de partida. Mas comecei em setembro do ano passado. Quando foi em novembro do ano passado, eu tive uma crise renal. Foi descoberta uma pedra no rim, porque eu tive uma febre aí que eu descobri. Passei por uma cirurgia, né, a laser, e tirei aquela pedra. E aí um tempo de descanso. E nesse meio tempo fui perdendo, fui emagrecendo, porque você muda a alimentação, né? Gradativamente você vai perdendo peso. E eu sabia que eu tinha que ir para academia fortalecer a massa magra. E eu negligenciei o cuidado com o meu corpo, não obedeci, não fui. O que aconteceu? Abril desse ano eu tive uma queda, eu caí sentada. Caí sentada e a sentada faz assim, né? O que aconteceu? Eu dei uma fraturadazinha numa vértebra aqui embaixo. 2 meses sem poder carregar peso, sem poder fazer esforço. Ou seja, quando você negligencia alguma área da sua vida, sempre Deus vai criar uma oportunidade para você rever os teus valores, os teus princípios, rever para onde é que você está indo, o que é que você está fazendo com a sua vida, com a vida que Deus te deu. E aí Deus puxou o freio de mão da minha vida. Eu fiquei totalmente dependente. Totalmente dependente. Dependente do meu marido. Me ajuda a levantar, me ajuda isso, me ajuda aquilo. Gente, eu ia assim, arrastando para o banheiro. Eu dou glória a Deus que não precisei entrar na fralda. Mas totalmente demais dependente de me trazerem um prato de comida, de me trazerem água, de me trazerem tudo. Pelo menos ali, né? Nas primeiras 2 semanas. Mas porque eu negligenciei. E aí, se eu tivesse feito educação física, exercício físico, fortalecida a musculatura, o músculo daria uma amenizada nessa queda. Então, queridos, o espírito, a alma e o corpo precisam de atenção, de um olhar carinhoso. E se nós amamos a Deus, se nós nos dizemos ser filhos de Deus, nós devemos ser os primeiros a dar exemplo nessas 3 áreas. Começar pelo espírito, renovar nossa mente, entrar no reino de Deus, entrar nessa dimensão de reino requer esforço. A Bíblia diz, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam desse reino. Mas a Bíblia também diz, o reino de Deus está dentro de vocês. Então se esforce para ativar todos os dias o seu espírito, para entrar nessa dimensão de mergulhar na meditação da palavra e obedecer, ser praticante, porque quando o dia mal vier, a casa não vai cair. Você vai passar pelo dia mal como se fosse um dia comum, porque você está na rocha. A fé está ali. Deus é o meu Senhor. E alimente o teu corpo, principalmente com aquilo que Deus criou, com o que brota da terra. A criação fornece todos os nutrientes que nós precisamos, né? Então, descasque mais e desembrulhe menos. Descasque mais batatinha, cenoura, legumes e desembrulhe menos pacote de salgadinho dessas coisas. Beba água, o nosso corpo é 70% água.
Cuide das suas emoções. Cuide. E eu sempre falo, o principal é cuidar da nossa boca, da nossa língua, né? Cuide da sua alma, porque assim como imagina a tua alma, assim você é, assim você será. Amém, queridos? Quero que você feche os teus olhos. Quero tirar esse tempo agora para nós nos arrependermos de todo e qualquer tipo de negligência, por estarmos negligenciando o espiritual. Nós entramos na desonra, negligenciando relacionamentos que Deus nos deu, negligenciamos nosso matrimônio, nosso relacionamento com o nosso cônjuge, relacionamento com nossos filhos, relacionamento com os nossos pais, negligenciamos o cuidado com a nossa saúde. Às vezes existem pessoas que sabem que precisa de fazer um exame e fica ali postergando, 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 até que com um exame antecipado evitaria ali uma doença, mas agora precisa tratar a doença. E eu sempre falo, se você não tem tempo de ir fazer um exame lá na frente, você vai precisar de arrumar tempo para tratar uma doença. Então, vamos nos arrepender. Quero que você ore aí ao Senhor. Confesse o teu pecado de negligência. Pai, entramos nesse lugar, ó Deus, de arrependimento. Arrependimento, Senhor, por toda negligência para com a tua palavra. Sabemos na nossa mente, mas não praticamos. Senhor, temos sido tolos, temos sido insolentes, temos sido, Senhor, insensatos. Nos perdoa, Deus. Perdoa toda insensatez. Perdoa, Senhor, toda arrogância, Senhor, da nossa alma. Perdoa todo orgulho do nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, por achar, Senhor Deus, que nós já alcançamos, Senhor, um lugar em Ti, aonde também não precisamos de mais ninguém, aonde não precisamos mais de conselhos, e não percebemos, ó Deus, que isso não passa de uma arrogância, que isso não passa de orgulho, porque isso está mais ligado, Senhor Deus, ao medo do que vão pensar de nós se nós buscarmos ajuda. Senhor, perdoa porque nós não confiamos totalmente no Senhor. Clamamos o nome de Jesus, repreendemos no nome de Jesus, mas, Senhor Deus, para nós mesmos, Senhor Deus, quando olhamos para nós, a nossa vida é como um sepulcro caiado, é vazia da palavra do Senhor. Não estamos firmados na rocha muitas vezes. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoe e nos leva nesse lugar, Senhor, de novamente entrar no caminho do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Senhor, a tua palavra, Senhor, norteia o nosso caminho, nos impede de tropeçar, nos impede de tomar decisões equivocadas que vão, Senhor Deus, nos trazer, Senhor, morte lá na frente. Senhor, a tua palavra é luz para o nosso caminho. Quando nós estamos firmados na tua palavra, Senhor Deus, a luz no nosso caminhar, a clareza na direção para onde nós estamos indo, a dúvida desaparece, os temores desaparecem, não há medo, a convicção e a certeza em fé de que realmente o Senhor está conosco e de que nós somos do Senhor. Perdoa, Senhor, toda negligência e cuidado com o nosso corpo, que é templo do teu Espírito Santo, Senhor. Muitas vezes temos entrado nesse lugar, Senhor Deus, de alimentar mais a nossa alma, os desejos da carne, e não temos conseguido nem jejuar, Deus. Não temos conseguido, Senhor, e usamos de desculpa, Senhor, dizendo que a carne é fraca, quando na verdade é o oposto, a carne é muito forte e nós precisamos matar a nossa carne. Nos perdoa, Senhor, por negligenciarmos, Senhor, o presente que o Senhor nos deu, que é a vida nesse corpo. Senhor, obrigada, porque é esse corpo que vai nos levar a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós nesta terra. Nos dá essa revelação, Deus. Nos dá esse entendimento, Deus. Ah, Senhor, abre a nossa visão espiritual de compreender, Senhor Deus, que não vamos a lugar nenhum, Senhor, sem saúde.
Não vamos a lugar nenhum, Senhor Deus, se não obedecermos aos princípios da tua palavra. Não há colheita sem obediência, Senhor. Não há transferência de riqueza sem obediência. Não há, Senhor, vitória, Senhor Deus. Não há vitória sem luta, não há vitória sem batalha. Não há vitória, Senhor, sem renúncia, Deus. O Senhor é aquele que galardoa aqueles que te buscam. Senhor, e como diz a tua palavra em Hebreus, Senhor, nós não queremos negligenciar a salvação. A tua palavra em Hebreus diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nos perdoa, Deus, por negligenciar a salvação, por não dar valor ao sacrifício de Jesus naquela cruz, por todas as vezes colocarmos a nossa necessidade, aquilo que nós achávamos que é prioridade em primeiro lugar, e deixamos as coisas do teu reino em segundo lugar, quando o Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas o que comer, o que beber, o que vestir. Mas, Deus, nós invertemos, nós negligenciamos as coisas do seu reino, Senhor, e a nossa alma, Senhor Deus, sabota as coisas do teu reino, e nós buscamos primeiro o que comer, o que beber e o que vestir, e se sobra tempo a gente busca o Senhor e as coisas do seu reino. Perdoa-nos, Deus, e nos tira agora, Senhor, desse lugar de negligência. Nos tira desse lugar, Senhor. Nos tira desse lugar. Libera os teus anjos para nos tirar desse lugar, Senhor. Nos tira desse lugar de negligência. Nos tira desse lugar de apatia. Nos tira desse lugar, Senhor. Nos tira. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu decido sair desse lugar. Eu decido pisar os meus pés sobre a rocha que é Cristo. Eu decido, a partir de hoje, não negligenciar mais a verdade da tua palavra. Não negligenciar mais as minhas emoções e os meus sentimentos. Não negligenciar mais o cuidado com o meu corpo. E dessa forma, Senhor, fazer valer o que 1 Tessalonicenses 5:23 diz. Que todo o nosso espírito, alma e corpo permaneça irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível nessas 3 áreas, sem necessidade de repreensão, para a honra e glória do Senhor. Eu e meus irmãos clamamos isso e te pedimos, nos dê essa oportunidade de um novo recomeço no cuidado nessas 3 áreas para com a nossa vida, e glorificar o nome de Jesus com todo o nosso ser. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Se o Espírito Santo trouxer para você áreas onde você tem negligenciado, faça uma lista e aproveite esses outros dias de arrependimento, para que no Yom Kippur, aquilo que ainda você precisar se arrepender e restituir, faça, porque grandes coisas o Senhor fará. Em Deus nós faremos proeza. Então vale a pena santificar hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará proeza no meio de vós. Grandes coisas o Senhor fará através da sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Shalom, shalom.